Hoje entraremos em uma jornada épica, na história fundamental que molda nossa compreensão sobre a criação do mundo. A história da criação. Livro de Gênesis. Sejam muito bem-vindos. Hoje, embarcaremos em uma jornada épica, a história fundamental que molda nossa compreensão de Deus, da humanidade e do propósito da vida. Vamos mergulhar no livro de Gênesis, o livro dos começos, a semente de toda a verdade bíblica. Imagine um vazio, uma escuridão profunda. Não havia forma, nem vida, apenas o silêncio do nada. Mas então a voz de Deus ecoou, uma voz poderosa, cheia de autoridade e amor. Haja luz. E a luz surgiu, rasgando a escuridão. Em 6 dias gloriosos, o Criador, com sua sabedoria infinita, teceu o universo. Ele separou as águas, fez surgir a terra seca, adornou-a com vegetação exuberante, e salpicou o céu com estrelas cintilantes, o sol e a lua para governar o dia e a noite. Ele encheu os mares com criaturas nadadoras e os céus com pássaros cantores. E então, no 6º dia, o ápice de sua criação, o ser humano. Façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Adão e Eva, criados com dignidade, propósito e capacidade de se relacionar com seu Criador. Eles foram colocados no Jardim do Éden, um paraíso perfeito, um santuário de comunhão com Deus. Tudo era bom, muito bom. A criação era um testemunho da glória de Deus, um reflexo de seu caráter perfeito. Mas a perfeição não duraria. No coração do jardim havia uma árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus havia dado uma única restrição: não comam dela. Uma prova simples de obediência, um convite à confiança. Mas a serpente, astuta e enganadora, sussurrou mentiras, questionando a bondade de Deus, prometendo conhecimento e divindade. Eva cedeu à tentação, e Adão, ao seu lado, também desobedeceu. Naquele momento fatídico, o pecado entrou no mundo. A comunhão perfeita foi quebrada. A vergonha, o medo e a culpa invadiram o coração humano. Deus, em sua justiça, pronunciou as consequências: o trabalho árduo, a dor no parto e a morte. Mas mesmo em meio ao julgamento, a graça de Deus brilhou. Ele prometeu uma semente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. A primeira promessa messiânica, a esperança de redenção. Adão e Eva foram expulsos do Éden, não como um ato de crueldade, mas para protegê-los de uma eternidade de pecado. O caminho de volta à árvore da vida foi bloqueado, mas a promessa de um Salvador permaneceu. A mancha do pecado se espalhou rapidamente. Caim, o primeiro filho de Adão e Eva, cometeu o primeiro assassinato, matando seu irmão Abel por inveja. A violência e a maldade se multiplicaram na terra, a ponto de Deus se arrepender de ter criado a humanidade. Mas novamente, a graça de Deus se manifestou. Ele escolheu Noé, um homem justo em sua geração, para construir uma arca e preservar a vida em meio a um dilúvio que purifica a terra do mal. O dilúvio foi um julgamento severo, mas também um novo começo, um pacto de Deus com a humanidade, simbolizado pelo arco-íris. No entanto, a natureza pecaminosa persistiu. A história da Torre de Babel nos mostra a arrogância humana, a tentativa de alcançar o céu por seus próprios meios, resultando na confusão de línguas e na dispersão dos povos. O pecado continuava a separar o homem de Deus e uns dos outros. Em meio a um mundo mergulhado em idolatria e escuridão, Deus fez uma escolha soberana. Ele chamou um homem, Abrão, de Ur dos Caldeus, e fez com ele uma aliança extraordinária. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Gênesis 12, 2, 3.
Esta foi a promessa central de Gênesis, a promessa de que, através da descendência de Abraão, viria a salvação para toda a humanidade. Abraão, que mais tarde se tornaria Abraão, o pai de muitas nações, demonstrou uma fé notável, mesmo com suas falhas. Ele creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. A história de Abraão, Isaque e Jacó, que se tornou Israel, é uma saga de fé, paciência, provações e a fidelidade inabalável de Deus. Apesar das intrigas familiares, dos enganos e das dificuldades, a aliança de Deus permaneceu firme. Ele moldou uma família imperfeita para ser o canal de sua bênção para o mundo. A história de José, filho de Jacó, é um dos mais belos exemplos de como Deus pode usar o mal para cumprir seus propósitos. Vendido como escravo por seus próprios irmãos, injustamente acusado e preso, José passou por anos de sofrimento. Mas em cada passo, a mão de Deus estava com ele. José manteve sua integridade e sua fé, e Deus o elevou à posição de grande poder no Egito. Quando a fome atingiu a terra, foram seus irmãos que vieram ao Egito em busca de alimento. O reencontro é um momento de profunda emoção e perdão. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Gênesis 50, 20. A história de José não é apenas sobre perdão e providência, mas também prefigura a vinda de Cristo, que seria rejeitado por seu próprio povo, mas se tornaria o Salvador do mundo. Conclusão. As sementes da fé. O livro de Gênesis termina com a morte de José no Egito. Mas não é um fim. É uma pausa, uma preparação para o que virá. Gênesis nos revela verdades fundamentais. A soberania de Deus como Criador, a realidade do pecado e suas consequências, a profundidade da graça de Deus e seu plano redentor que se desenrola através de uma aliança com um povo escolhido.